Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui aos nossos estúdios uma convidada que já nos prestigiou antes, mas que tem uma história de vida tão impressionante que ficou faltando ali a gente conversar sobre vários assuntos. Então hoje nós vamos ter a rodada 2 dessa entrevista com novos detalhes ali que talvez não deu para abordar, mais inspiração para você. O currículo dela é muito extenso, se eu for lê-lo aqui, a gente vai ficar bastante tempo aqui escutando. Vou tentar resumir aqui brevemente. Ela é uma das maiores referências do Brasil na área de saúde, uma professora destacada, mestre em saúde pública, foi aprovada em 16 concursos, nomeada em 7. Ela tem 6 pós-graduações, escreveu, aí eu já perdi as contas, acho que mais de 30 livros, artigos publicados, muito estudiosa, uma pesquisadora, é uma apaixonada por essa área, pela docência. Ela tem origem muito simples, natural de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia. É uma cidade, um município com 70 mil habitantes. Seu pai, o seu Roque, é um pescador e também foi professor municipal em uma época que era muito diferente de agora, na qual os professores acabavam, infelizmente, recebendo seus salários, suas remunerações com muito atraso. Então ele não conseguia contar com aquela remuneração. Sua mãe, a Dona Maria, é uma exímia dona de casa. A nossa professora aqui, ela teve uma trajetória de vida de muita luta, de muita dor também. Em determinado momento, infelizmente, perdeu o seu único irmão homem, vítima de um assassinato, e ela sofreu uma depressão profunda. Em 2009, nesse período, seu filho precisou ficar com os avós. Ela conseguiu se recompor, foi aprovada em outros concursos e hoje se destaca no mercado e na área pública. Estou aqui com a coordenadora das carreiras de saúde do GRAM, a professora Nathalie Souza. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Gabriel, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no Imparável. Você sabe que a gente vem vendo você com esse momento e quantas pessoas já passaram aqui contaram histórias de vida. E a gente acaba aprendendo muito com cada história e chorando, né? Eu sou uma exímia chorona também. Tentei resumir sua história aqui, foi difícil, porque são muitos detalhes, mas a gente vai aprofundar aqui agora nela. Você foi bolsista na época da escola, né? Não sei se depois do ensino fundamental... Na minha época ainda era primeiro e segundo grau, né? Então, meu pai é servidor público, não seria aposentado, e eu ouvi a frase que eu acho que eu ouvi a vida toda, e até reproduzo com meu filho. A única coisa que eu posso lhe dar são os estudos. E a época com tanto desprestígio, lá na Bahia principalmente, né, em relação a concurso, a pagamento, e ele não teria condições de colocar a gente numa boa escola. Só que o governo do estado e da prefeitura tinha programas de bolsa. Então, se inscrevia, fazia toda aquela avaliação social e econômica para ver se encaixava, e a gente sempre se encaixava. Só que tinha os requisitos, né? Tem que tirar notas acima de 8, a época era 8, não podia tirar nem 7,9, era 8, então eu fui bolsista. E durante a trajetória escolar, e muita gente, hoje a gente fala muito em bullying, né? Eu acho que sofri tanto bullying naquela época, mas eu não conseguia caracterizar como isso, porque eu acho que eu tenho uma coisa que quando alguém tenta me derrubar, posso até cair, mas quando eu levanto um pouco mais forte. Então fui bolsista e por isso eu era discriminada. A frase era suburbana, que é da periferia, né? Bolsista, e não tem nada mais do que isso, além de um óculos fundo de garrafa, que meu grau de miopia é 7. Meu pai não tinha dinheiro para comprar lente, à época que era muito caro, e cada vez que eu via aquilo, era como se fosse assim, na minha cabeça ficava, vocês precisam estudar tanto, ainda pescam, colam. Eu chego na prova, faço minha prova e vou embora. Eu pensava isso mentalmente. Então, cada vez que alguém vinha tentar me derrubar, eu trazia aquilo como força. Não, eu vou conseguir.
e me destacava. Não era o intuito de destacar, mas eu não tinha outra opção. Ou eu estudava, ou eu não estudava. Então, a opção de estudar e continuar era... E eu fui a única filha que conseguiu ali ter a bolsa. Depois de muito tempo, meu pai conseguiu para os meus irmãos também. E aí ficou mais tranquilo para ele. Né? Conseguiram ofertar a pelo menos o primeiro grau, à época, né, como era chamado, depois o segundo grau. E com 16 anos eu prestei vestibular. Eu fiz 5 e fui aprovada nos 5. E muita gente pergunta por que a saúde? Eu não escolhi, eu fiz de todas as áreas. Fui das exatas a humanas, passei em todas. Por quê? Porque eu estudava muito. Então, eu fazia questão, eu almoçava, Gabriel, com o prato aqui e o livro aqui. Justamente para não perder tempo. Porque para mim tempo, eu não trabalhava, né? Mas tempo era o que eu poderia usar ali para estudar e compor os meus cadernos. Eu sou a louca do caderno, adoro falar isso. Amo escrever, amo escrever. Então tudo meu é registrado em cadernos. E isso eu tenho como histórico hoje. Inclusive aqui no GRAM, né? Um histórico de uns caderninhos que são... Desde que eu entrei aqui no GRAM, eu tenho anotado todas as datas, títulos de aulas, blocos e minutagens. Que eu sou analógica. Tenho computador, mas eu sou analógica. Então, bolsista, sim, não foi fácil. Ouvir o que eu ouvia foi complicado. E se você me permite, eu vou te contar uma história que ela não sai da cabeça, não como um trauma, mas foi o momento que eu entendi que a minha voz, né, ela poderia soar além de outras coisas. Eu sempre fui muito pequena, né, e eu era bem magrinha, e naquela época as escolas tinham tablado. Eu fui ao banheiro, que eu ia fazer uma apresentação na época 88, 89 mais ou menos. 89, globalização. Eu fui ao banheiro para, né, enxugar até o óculos. 3 meninas foram atrás de mim. Isso numa escola particular. Pegaram o meu óculos. E um grau de miopia que eu tenho, a gente praticamente vê nuvens à nossa frente. Elas queriam que eu não fizesse o trabalho. Eu continuei andando, eu sabia, né, ali, me localizar. Cheguei na sala sem óculos. Falei da globalização, que estava começando a discutir aquela temática ainda. E eu vi que a minha voz silenciou a turma. A primeira vez que eles me viram sem óculos, só que eu estava tão sem enxergar ninguém que a minha voz ela ficou mais firme. Eu não sou muito de briga, mas também não gosto de sair no prejuízo das coisas, né? Meu pai me ensinou que a gente tem que correr atrás do que é nosso. Eu não ia perder a oportunidade, eu fiz professor Francisco, o nome dele, de geografia. Agora você pode pedir para as meninas que foram no banheiro pegar meu óculos para me devolver, para eu passar a enxergar. E depois daquele dia eu vi que eu tinha alguma coisa que precisava, eu conseguiria falar. Então ali eu ganhei um poder. E esse poder me fez com que as pessoas não ficassem mais me vendo como a excluída, porque eu tinha imposto ali meu local. Então ficou a regra. Qualquer trabalho de apresentação, chamados seminários, né? Qualquer trabalho de apresentação, ela vai tirar a maior nota. Então era como se fosse mola propulsora. Eu acho que eu tenho isso muito vem de meu pai, sabe? Que ele falava, você cai, levanta, não tem tempo de ficar quem vem de baixo, não tem tempo de ficar parada não, minha filha. Levanta e vai. Seu pai é um pescador, até hoje ele pesca, né? Acho que ele tem quantos anos? Mais de 70? Meu pai hoje, se eu chorar, você... Peço desculpas, mas meu pai hoje tem Alzheimer. Ele pescou até 75 anos, pescador de apneia. A pessoa mais conhecida de Salvador ali enquanto pescador. Ensinou toda a nova geração. A gente mora num bairro muito bonito, eu te falei, é o mesmo local que eu fui nascida e criada, é Pira Praia. E ele esqueceu quase tudo já, Gabriel. Ele só não esqueceu como ele entra. Tem a maré, tem tipo uma bancada de pedras, né? São os corais. Você acredita que ele não esqueceu como é que entra de barco? Porque não pode, só tem um caminho e ele sabe esse caminho. Ele esqueceu trajetórias de carro, ele esqueceu muita coisa. Tem dia que ele só lembra da minha voz, ele faz a sua voz eu conheço. Mas se eu colocar ele no barco, ele entra, ele vai.
Então, hoje, eu chamo ele de meu filho, praticamente. Meu pai, ele só responde, ele só escuta a mim, porque o Alzheimer tem uma característica que também as pessoas ficam agressivas, né? Quando ele começa a ser mais firme com minha mãe, ele só consegue, eu faço, tá certo isso? Ele, para, é você que tá falando, né? Sou eu que tô falando. Ela tá aqui cuidando de você. Então eu optei por morar lá para cuidar deles, porque foi muito bem cuidado. Muito sacrifício. E eu vi nos olhos dele a tristeza no dia que ele vendeu o barquinho dele. Ele se sentindo... posso dizer que um herói sem capa. Quase desistindo da vida, sabe? Que ele é muito inteligente, então ele percebeu o que estava acontecendo com o corpo dele. Meu pai foi para a cama e depois ficou 15 dias na UTI. A importância do mar, da pescaria, a importância daquilo era tão grande, foi com o peixe que ele nos criou. Minha mãe inventou todas as formas de fazer peixe. Cozinhar peixe. Minha mãe eu não sei mal ligar um fogo. Porque ela falava assim, não quero ter a vida que eu tenho. E eu segui, né, o que ela pediu. Mas minha mãe inventou todas as formas de peixe que você possa imaginar, pra gente não passar fome. Tinha dia que o peixe que tinha era um peixe cheio de espinha, e ela ensinava, esse pode mastigar a espinha porque não vai matar. E ela forjou 3 filhos com um caráter muito forte, 3 filhos muito... com muita ética. E a gente aprendeu a ter pouco. O pouco para mim é o suficiente. Eu nunca busquei luxo, eu nunca busquei nada disso, porque eu vivi com tão pouco, sabe? E uma coisa que mais me doía, Gabriel, era... E acho que é por isso que minha vida nos estudos foi muito forte. Minha casa não tinha... Era de telha. É uma casa que hoje bate aí 375 anos. Né? Eu já demoli, construí outra para eles. E a casa de telha, ela não vai até... A parede não vai até a telha. E eu ouvia ele falando com minha mãe. Mãe, eu tô exausto. E aquilo eu tomava para mim. Isso vai parar. Você não vai precisar disso. Você só vai tomar quando você quiser. Você só vai pescar por seu prazer, porque é massa pescar, sabe? Você só vai lá quando você puder, quiser, mas não mais. Passei no vestibular, comecei a trabalhar cedo. Primeiro emprego eu já estava... Saio da casa, a casa estava para cair. Vamos alugar um lugar, aluguei para eles ficarem. E tentei reformar. Mas a casa, na primeira pancada que recebeu, a casa desabou. E aí passamos um bom tempo construindo. Nesse interim, meu irmão morreu, eu tive que dar seguimento sozinho. Mas hoje eles moram, graças a Deus, no mesmo lugar que ele nasceu naquela casa. A casa é Usos e Frutos, né? E ele mora ali porque o bairro conhece ele. Então, a chance de eu perder ele, a chance de ele cair, ter alguém, mas ele tem eu tenho muitos benefícios por morar ali e por ele ser conhecido. Então, eu deixei, ele me disse outro dia, tem uns 4, 5 meses, ele fez, minha filha, é você? Eu fiz, sim, pai, diga. Quando eu me for e não tá tão longe, não deixe minha casa embora, não. Eu saí junto dele e comecei a chorar, óbvio. Segurei na mão dele e disse, eu lhe prometo. Você nasceu aqui, eu não nasci dentro dessa casa. Mas aqui eu vou morrer, fique tranquilo. Ele me deu. Ele guardou um azulejo da casa, me deu. Eu fiz, fique tranquilo, que esse aqui vai ser o meu melhor enfeite de casa, porque eu também não sou uma boa dona de casa. Acho que minha mãe pegou toda essa parte de ser boa dona de casa. Mas eu guardo como um amuleto. Como é que apareceram os concursos na sua vida? Esse primeiro emprego já foi um concurso? Foi. Minha família toda é concursada. Isso é interessante que vem... É como se fosse assim, a família Souza, que né, eu sou Natália Oliveira de Souza, mas o Souza, todo mundo é concursado. Então era uma regra. Tipo, você só vai ter vida se você for concursado. E o argumento era o mesmo. Demora, não paga, atrasa, paga pouco, mas você sabe que vai cair na conta. O otimismo e a fé deles era tão interessante que isso vai passando, né? Coisa boa passa, coisa ruim também passa, mas a gente ouvia muito isso. Porque nessa época o estado, São Luís da Bahia,
Estava com muitos problemas financeiros. E não era problema financeiro, não. Era aquilo ali. Se for do mesmo partido político, vai verba. Se não for, não vai verba. Que a forma de repasse de recurso era diferente do que é hoje, né? Com a questão da educação e da saúde também. Hoje não, é diretamente da conta mesmo ali da gestão. E não pagavam mesmo, não pagavam. Eu me lembro que ficou 3 anos sem televisão. Só que o fato de todas as tias serem concursadas, meu pai ser concursado, era como se fosse uma regra. Então, quando eu fiz 18 anos, já estava na faculdade, eu fiz um concurso para administrativo. E aí, quando eu comecei a trabalhar ainda estudando, eu já fui concursada no administrativo. Quando eu me formei, eu já estava concursada como profissional da enfermagem. E eu fui rodando o Brasil. E na época que eu me formei, aí já é uma outra época diferente para mim, a enfermagem ela tinha mercado de trabalho. E eu vi o SUS nascer. E aí essa minha paixão pelo SUS e pela área da saúde pública. Então, para mim ficou muito fácil me encaixar, fácil no sentido de ter habilidades para isso, e a postura e o estudo. Então, enquanto os gestores municipais estavam recebendo ali aquele pepino na mão, agora faça, que até então quem fazia tudo era o Ministério da Saúde, que planejava e era vertical. Quando o SUS surge, e foi de tempos diferentes no Brasil, mas oficialmente em 88, eu entrei na faculdade em 93, na Bahia o SUS estava começando. E eu peguei uma grande professora e fui vendo ali, né, o SUS nascer. Então, a minha história de concurso, a minha história profissional, a minha história acadêmica e de vida se confunde com o tema que eu ministro. E eu acho que é por isso que as pessoas não sabem se eu estou dando aula ou se eu estou falando da minha vida. Porque é muito interessante. Eu falo e tenho causos para tudo. Mas é isso. Eu acho que o concurso na minha vida, ele veio como, tá na genética e é o que todo mundo fez. Então deu certo, o certo pra gente, tá conseguindo viver, tá conseguindo comer, tá tudo de bom. Então vamos lá. E aí fui fazendo concursos até chegar, né, eu sempre prezei pela qualidade de vida. Quando a gente nasce na beira da praia, a gente se acostuma com a beira da praia. Eu amo Brasília, sabe? Só que aqui tem só esse defeito que não tem a praia. E fui morar na cidade, fui morar em Aracaju. Mas essa é uma história que eu vou deixar para abrir para uma outra pergunta, que se você fizer, senão eu vou fazer uma volta que não vai ficar tão legal, não. Você sofreu uma depressão profunda em 2009, pouco tempo depois do seu irmão falecer. E foi mais uma vítima aí da violência que a gente vive no nosso país, infelizmente. Eu não consigo nem imaginar a dor que foi esse episódio. Como é que você lidou com isso? Se é que é possível lidar? E como foi para seguir adiante, né? Como é que você conseguiu seguir adiante? Seu filho já tinha nascido, né? Um momento muito duro ali. Foi. Eu digo que foi o momento mais infeliz de toda a minha vida, de minha família. Meu filho nasceu em 2003 e aí eu passei um concurso em Aracaju, que é uma cidade maravilhosa para se viver. Construí minha vida, chegando lá fiz outro concurso na Universidade Federal, passei. Então eu estava com a vida toda organizada. Meu filho, né, é pequeno. E no dia 1º de julho, meu pai sempre gostou de viajar, eu pedi a ele, meu pai, vem pegar Davi, né, que eu vou te dar as férias para babá. E como era eu e ele, sozinho eu não tinha uma cidade, né, que não tinha família. E meu pai e minha mãe são avós daqueles avós. Avô que é avô, entendeu? Que estraga tudo, que faz tudo. Avô sendo avô e avó. E pegaram meu filho dia 1º de julho de 2007. No dia 2 de julho, eu esqueci de contar que eu era concursada também no estado da Bahia. E eu vendia os plantões para manter meu cargo. Então, chamava colegas que já trabalhavam também e elas faziam plantão por mim. No dia 2 de julho era um plantão meu. E nesse plantão meu, em Sergipe não era feriado, na Bahia era feriado, na Independência da Bahia. 3 da manhã eu recebo um telefonema. Quando eu olho aqueles telefones ainda, né, de flip e tal, eu fiz,
o hospital que eu trabalhava, me ligando. Eu disse, será que a minha colega não foi trabalhar? Quando eu atendi a assistente social, ela fez, Natália? Eu fiz, sim. E ela fez, você é o que dia? Aquela pergunta que a gente já sabe que é da área da saúde, né? Aí eu perguntei assim, amiga, me diz, é só isso? Tá vivo ou tá morto? Aí o silêncio dela veio. Respirei de novo e fiz, já entendi, tá morto. Eu vou lhe pedir um favor. Eram 3 da manhã. Não ligue para meus pais. Eu vou resolver tudo. Perguntei de novo, tem alguém com ele? Tem uma amiga aqui, mas ela não quis falar nada. Eu fiz, peça para ela falar comigo, por favor. Ela não quer falar com você. Eu fiz, ok. Eu estava de roupa de dormir, levantei. Eu tive aquele... eu acho que foi um surto psicótico necessário para eu poder ter a força para o dia seguinte. Eu quebrei o que tinha na minha frente. Não ataquei ninguém. Eu precisava daquela dor que estava ali. Engoli o choro. Eu tive que engolir aquela lágrima, porque quando chegasse a notícia lá em casa, eu sei que... né, meu irmão era um cara incrível. Meu irmão era brilho, luz, felicidade, alegria. Meu irmão era meu parceiro. Meu irmão que trilhava comigo na lama. Meu irmão que me ensinou a gostar de rock, né? Me ensinou a ser uma mulher que resolve muita coisa. Eu aprendi a ter uma idade muito próxima. Eu não sei como eu consegui chegar em Salvador em 2 horas e 15 minutos. Até hoje eu tento pensar de Aracaju para Salvador, como eu consegui essa proeza. Olha que eu dirijo bem, mas 2 horas e 15 eu devo ter vindo ali às cegas. Eu não lembro, foi um apagão. Quando eu cheguei, já fui direto para o hospital, tirei o corpo dele do hospital, foi para ML. E aquele dia foi o dia que a fotografia está aqui, ó, no meu rosto. Quando eu precisei, mesmo já sabendo que era ele, reconhecer o corpo do meu irmão. Reconheci, saí. Nesse momento, providenciando aquela parte triste do funeral, cheguei em casa. Já tinha falado com toda a minha família, que é de Cruz das Almas, já tinham ido lá para casa. Minha mãe estava achando que ele tinha tomado um tiro, mas que estava em cirurgia, não quis contar, né? Eu sabia o choque que ela tomara, era louca por meu irmão. Meu irmão, eles tinham uma relação muito linda. E aí, quando ela me viu, ela fez, você está fazendo o que aqui? Aí eu sentei, segurei na mão dela, eu fiz ele não resistir. Aí eu ouvi uma frase que se alguém parar e pensar, ela deve odiar a mãe. Mas não, eu entendi o que ela falou. Ela fez. Resistiu a quê? Foi um tiro, mas ele não sofreu, minha mãe. Mas, na verdade, ele sofreu 45 minutos. Mas ela nunca soube disso. E ela me disse, por que logo ele? Logo você que fica para lá e para cá, por que levaram ele? Eu nunca levei aquilo pro coração, mas a dor de uma mãe estava tão grande, sabe? Que aquela frase acho que só saiu ali porque ela não tinha outra forma de dizer. Eu perdi aquele que era mais colado em mim. Enterrei meu irmão. Eu não derramei uma lágrima. Eu me segurei tanto no braço, Gabriel, que no outro dia eu estava com hematoma da minha própria força contra meu próprio braço. 2 dias depois, pegaram, né, era uma gangue de granfinos, pessoas que roubavam por prazer. E aí pegaram o autor do tiro e ele falou para a mídia toda. Perguntaram, por que você matou o rapaz? Ele te entregou o carro. Matei porque eu nunca tinha matado ninguém. Matei para sentir adrenalina. Ele destruiu minha família para sentir adrenalina. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Eu não guardo ódio, mas eu guardo uma tristeza tão grande. Me coloco no lugar da mãe de uma pessoa como essa, sabe? E que fez meu pai assistir aquela fala, minha mãe assistir aquela fala. Eu perdi meu irmão para uma pessoa sentir adrenalina. Porque meu irmão entregou o carro. Caminhou como eles pediram. E ele tomou um tiro que poderia, se tivesse tido socorro, ele estaria vivo. E um dia antes,
no sábado antes, na verdade, foi na segunda. No sábado antes, ele me ligou para me convencer a vender meu carro para ele não andar com o carro dele que tinha acabado de comprar. E eu disse não. Então foi muito uma mistura de culpa, dor. E a última vez que eu vi meu irmão foi dia 9 de junho, isso foi 2 de julho. E hoje eu digo, quem estiver ouvindo, no dia que der vontade de abraçar seu irmão, abraça. No dia que der vontade de abraçar seu pai, sua mãe, seu filho, dar um beijo, dizer que eu te amo, diga. No dia 9 de julho, o último dia que eu vi meu irmão, ele estava deitado na cama de minha mãe, eu estava indo para Aracaju. Eu dei com aquela vontade, Gabriel, sabe, de pular no braço dele, era grandão, diferente de mim, né? Meu irmão pegou toda a altura da família. E eu não abracei. Coisa de irmão, né? Que a gente pode demonstrar isso para irmão e tal, e eu não abracei. No meu arrependimento. Eu não dei o último abraço. Eu só vi meu irmão dentro de um caixão. Daquela mesa, primeiro, né? Gelada. E depois tendo que colocar e ver aquela cena que a gente não esquece. Nossa família se quebrou. A gente se ama, mas cada um respeitou a dor do outro. E quando foi em 2009, porque eu fiquei envolvida no processo, né, todo, e lutando, aí sim o concurso ele entra como a forma de eu preciso passar em um concurso. Tem que surgir algum concurso na Bahia, mais perto de Salvador para eu estar lá, porque meu filho estava com meus pais. Eu levei um dia antes. Meu irmão morreu no dia seguinte. Era a única coisa que fazia minha mãe levantar. Era meu filho. E eu fiz de tudo ali, sim, eu estudei. Quando o concurso de Salvador saiu, eu tive que pensar. A noite toda, eu estudava de 3 às 7 da manhã, quando eu ia trabalhar. Todos os dias. E para melhorar, graças a Deus foi para melhorar, eu dei aula para todo mundo em Salvador. Salvador virou uma enchente quando esse concurso teve, foram muitas vagas. Então, eu dei aula para todo mundo em Salvador. E, ao mesmo tempo, eu tinha que acordar de madrugada e estudar a parte que não era minha, né? E ali eu consegui lograr êxito, fui bem colocada. Teve até um estranhamento em Salvador quando as pessoas me viram. Eu fui até disfarçada, assim, falo, eu fui disfarçada a fazer a prova. Eu fui de chinelo, um vestido bem solto, amarrei o cabelo num coque, porque eu já sabia que as pessoas iam me reconhecer. Isso é bem complicado para a gente que é professor, viu, Gabriel, fazer concurso. É complicado, mas eu acho que o concurso de Salvador foi aquele concurso que eu estudei e disse, esse eu preciso passar. E as pessoas perguntam, você nunca quis fazer um concurso maior? E a minha resposta é, para mim o concurso melhor da vida da gente é o concurso que nos faz estar onde a gente quer estar. Então, hoje, eu dou exemplo até do concurso da Câmara. O edital, 90% era meu. Praticamente os alunos viram só minha cara nesse concurso. Eu poderia ter feito, mas não era o concurso da minha vida nesse momento, entende? Então, quando os alunos eles começam a se sentir inferiorizados por concursos menores que passam, eu sempre falo, passou, agradece e segue até o concurso que você quer estar. Então, hoje, se alguém questionar, por que não? Porque hoje eu estou no lugar que eu preciso estar e eu gosto de estar. Isso tudo por toda essa conjuntura que não fui eu que construí também. Então, se eu fosse seguir uma linha, eu estaria em qualquer outro espaço. Mas hoje, para mim, o que é mais interessante, o que é mais família, o que é mais estar perto de minha mãe e meu pai, que ainda estão vivos, e ver meu filho forjar, né, a carreira, né, um menino que antes falava que era pequenininho, depois adolescente, agora já é um homem na faculdade. Então, eu preciso vivenciar isso, porque antes eu vivi afastado e agora eu vivo mais perto. Então, se a minha história servir para aqueles que entendem, não é só o concurso melhor do mundo. O melhor concurso do mundo é aquele que vai te fazer sentir bem. Então, hoje eu não ganho mal e hoje eu estou num concurso que eu estou perto de todo mundo que eu amo. Eu passei a maior parte da minha vida fora, distante das pessoas que eu amo. Hoje não, hoje eu estou perto das pessoas que eu amo. Você passou em 16 concursos na jornada toda, até chegar ao lugar que você queria. O que você aprendeu do que funciona no estudo para concursos e do que não funciona no estudo para concursos? Essa é a pergunta melhor da vez.
O que não funciona, se comparar. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada trajetória é uma trajetória. Não funciona você fingir que está estudando. Tem gente que faz assim, né? Eu tenho 8 horas líquidas. Eu faço, me conte a verdade. Líquida mesmo, aí eu peço, coloca lá, a hora que eu acordo, que eu tomo café, para eu poder fazer, né, a soma de dizer sua hora líquida. Então, gente, o que eu aprendi? A ser sincera comigo mesmo. Primeiro ponto. Segundo, ter autoconfiança. E vem muito do amor próprio. Não é que eu seja a melhor pessoa do mundo, a melhor mulher do mundo, não. Eu sei os meus defeitos, mas também sei minhas qualidades. E quando eu coloco páreo a páreo, eu posso escolher usar os defeitos ou as qualidades. Então, para estudar, eu tenho uma rotina que é até hoje. Não tem um dia. Só hoje eu li 3 portarias. Eu leio 2 vezes, já decorei, já entendi, já sei como é que eu vou colocar nas aulas. Então, aprendi que o estudo tem que ser constante. O estudo é para a vida, não é só para um concurso. O estudo é para você falar bem, escrever bem, você estar nos lugares e saber que você vai ser, né, ouvido sem ninguém, né, lhe julgar. O estudo é para a gente voltar a escrever ao invés de digitar. Então, para mim, foi isso, estudar. É a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Ainda mais para quem vem de onde eu vim. Segundo, disciplina. Eu sou servidora pública, tenho muitas atribuições aqui no GRAM, mas para responder a tudo isso eu acordo 4 da manhã. E não acordo reclamando, porque é uma escolha minha. Quando chegar aqui, eu olho o e-mail, zilhões de coisas. Das 9 da manhã, todo mundo já respondeu, já tem as minhas respostas das minhas demandas. Porque disciplina. Mas não é para parar de viver, não. Falo muito com meus alunos. Você precisa se abraçar, se acolher. Porque a vida, ela é dura. E quando a gente se percebe tão imerso em algo, a gente esquece de olhar para a gente, de se parabenizar. Então, eu sempre falo, respondeu 20 questões, acertou 18, acertou 15, vai tomar um sorvete, dê de presente. Vai para um cinema, vai namorar, beijar na boca, ser feliz. Eu trago um pouco de vida para a vida do concurseiro. Eu, de fato, eu acho que a jornada não precisa ser tão árdua, porque acaba que quando chega lá no cargo público, você está exausto. Então, o que eu aprendi? Constância, disciplina, estudar constantemente, mesmo que você esteja concursado. E uma frase que quando você estiver ali, assumir, tomar sua posse e for atender, lembre que não é o status de ser servidor público, você está ali para servir o público. De forma humana, de forma ética. Eu ouço muito de umas colegas, né, são 3 pessoas que me disseram outro dia, você estraga nosso trabalho aqui. Eu trabalho num bairro que para a pessoa chegar ela tem que subir 7 ladeiras. Salvador é ladeira pura. E eu perguntei por quê? Porque você atende todo mundo na hora que chega. Você não manda ninguém voltar. Mas não é meu trabalho fazer isso. Mas você estraga, você mal acostuma os pacientes. Eu fiz não. Eu tenho um carro. Olha que meu carro já é automático. Eu subo as ladeiras com facilidade. Que se fosse manual, eu teria até mais dificuldade de ficar fazendo minha embreagem, porque engarrafa na ladeira. Mas você imaginou essa mãe que sai de lá da pista, subir nesse sol? Ela vem do lado de onde eu trabalho, tem uma escola. Ela vem trazer o filho, procura o meu cuidado e eu disser não estando lá dentro? Quem eu seria? Eu não estaria fazendo jus a todo o processo que eu vivi para servir ao público. Então, independente de onde você for atuar, disciplina, responsabilidade e lembrar que não é só status, não é só estabilidade, que é muito bom ter estabilidade. É muito bom saber que vai mudar político, que vai mudar vereador, que vai mudar prefeito, que o cargo é teu. Podem até, na Bahia, ter um costume, né, de você ser retaliada por algumas coisas. Daí pegam você dali, jogam num bairro totalmente oposto, enfim. Mas você tem essa segurança, mas também devolve. Faz a devolução, né, a gratidão. E aí gera, né, o ciclo da gratidão, onde a gente tem
a corrente do bem. Então, para mim, eu hoje faço o que eu gosto, sou servidora, tudo por isso porque eu aprendi na luta da vida, que aí já parafraseando Gonzaguinha, que se depende sempre de tantas, muitas e diferentes gentes. Teve dia de eu tomar água morna e deitar no escuro para passar fome, enquanto estava na graduação. Mas tinha outros dias que vi uma amiga trazia um copinho de leite com um papel alumínio aqui para me entregar para eu tomar. Nunca me faltou, e quando faltava eu não me lamuriava, como a gente chama na Bahia. Eu morei em casas onde o esgoto passava na minha porta e o banheiro era coletivo. Meus pais nunca souberam. Para que levar essa dor para eles, se a escolha foi minha de sair de casa e estudar? Então eu aprendi a racionalizar. Se eu estou aqui é para fazer isso, eu vou fazer. Se é para se conformar com isso, eu vou fazer. Mas sempre pensando um passo de cada vez. Conheci o Brasil todo. O único estado que eu não conheço é o Acre. Trabalhei com a população ribeirinha, trabalhei com situação de rua. Fui pesquisadora de álcool e outras drogas, o crack principalmente, pela Fiocruz. Eu fiz muita coisa. Então é como se hoje eu estou em paz. E assim o Grã me traz essa paz também. Porque eu me lembro que no resultado da EBSER, meu esposo está até aqui, ele me viu ajoelhada e chorando. Aí ele fez: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu não estou aguentando de alegria. Eu nunca imaginei que eu fosse impactar tanto na vida das pessoas. Gabriel, são tantas mensagens lindas, sabe? E quando eu olho para trás da minha história, eu fico: meu Deus, eu cheguei onde eu queria. Não é status, não é dinheiro, não é. É ouvir histórias de sucesso, de vida. Professora, qual conselho final você daria para quem está passando por um momento difícil, às vezes sofrendo uma dor profunda, às vezes enfrentou muitas reprovações, está na dúvida se o concurso é algo para ele, para ela? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir e ser mais uma história de sucesso como as que você tanto recebe frequentemente? Verdade. Eu acho que é bem óbvio, né? Não desiste, não. Porque tudo acontece no tempo certo. Às vezes a gente quer empurrar uma porta, está lá escrito push. Só que a gente está tão focado em empurrar a porta que esquece de ler o push. Então é não desistir. É entender que aquelas pessoas, hoje a rede social está sendo muito tóxica para muita gente. Então tem gente que acha que você só consegue estudar se tiver não sei quantas mil canetas, livros, papéis. Não. Se você hoje tem acesso, e olha que o Grã tem um valor acessível, tem um acesso a uma plataforma como a do Grã, tem um caderno e 3 canetas, a preta, a verde e a vermelha, fora a azul, né, que é a famosa caneta que eu não vou citar aqui para não fazer propaganda, você consegue. É só você botar num cantinho e lembrar que aquele meu canto é dos estudos, então eu tenho que estudar. E não tem quem é melhor ou pior do que você. O que te torna mais frágil no concurso é você se comparar com o outro e ficar buscando o quantitativo de concorrentes. Quando a gente foca no nosso processo, dá certo. Quando a gente entende que nós somos diferentes, cada pessoa tem uma memória diferente. Eu tenho uma memória de associação incrível, onde eu trabalho com leis, decretos, portarias, as pessoas não entendem nem por que eu me enveredei, porque eu vi isso tudo construir. Eu sei a primeira portaria de alguma coisa em relação ao sistema de saúde até a mais recente. Eu associo com data, placa de carro, número de casas das pessoas que eu conheço. Memória de associação, isso funciona bem porque eu não fico tão pesada de armazenamento. Entenda a sua memória, é outra dica que eu dou. Então, se você tem dificuldade de entender sua memória, procure um profissional, procure a gente no Grã, que a gente vai ter ali, né, no coach principalmente, ou com os professores que você estuda, como você vai identificar o seu perfil de memória. Porque quando você entende como você aprende, fica fácil. Qual o seu melhor horário? Tem gente que funciona melhor de madrugada, né? Dorme um pouco e acorda, mas aí vai estudar de noite. Não se reconheceu ainda, porque acha que tem que seguir aquilo que o outro está fazendo. Não, você vai estudar na hora que seu corpo funciona melhor. No meu caso, é de madrugada. Eu acordo 4 da manhã, parecendo que já é 10 horas da manhã. Então, você tem que não copiar, e sim adaptar a tua rotina.
Eu não tenho condição de comprar disso, daquilo. Tá tudo hoje fácil na internet, é acessível. Então, força de vontade, lembrar da tua história. E se quer meu melhor conselho, olha teu saldo bancário e pensa, chegou no final do mês, você está esperando algum dinheiro que você tem certeza, fica só, meu Deus, será que vem ou será que não vem? E isso pode servir de mola propulsora. As dores, os problemas vão acontecer, todo mundo sofre. Alguns falam, outros não falam. Então, não se sinta privilegiado porque achar que não é a sua vez. De fato, é o contrário. Cada pessoa passa por um percalço. O que vai diferenciar é a tua reação em relação àquele problema. Então, não se sinta privilegiado porque não passou no primeiro, no segundo, no terceiro. Nós temos professores grandiosos aqui que têm uma história que é invejável. Então, gente, tudo é no tempo certo. Tudo é entender que é um processo. Isso não é fala de gente positiva, não, porque nem sempre eu sou positiva. Mas isso é óbvio. Cada coisa no seu tempo certo. Mas procure entender quem é você. Saber como você funciona. Saber como o seu cérebro funciona. E estudar com os professores que você aprende. Tem gente que vai estudar com o professor X e não gosta da metodologia, mas todo mundo está estudando por ele. Mas se você não gostou daquela metodologia, vai para o outro. Então, é você entender o seu processo. E se você tem dificuldade, procura ajuda. E conte com a gente aqui do GRAM. Professora, muito obrigado por compartilhar sua história, seu tempo, pela parceria que agora é cada vez mais forte, né? Coordenando a coordenação geral aí de saúde aqui no GRAM, que só tem a crescer, que já cresceu muito, vai crescer muito mais e vai mudar muitas vidas. Sempre um prazer conversar com você e muito obrigado. Obrigada, Gabriel, eu que agradeço. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe o seu like, deixe o seu comentário, que nos acompanhe tanto no YouTube como no Spotify. Assine os nossos canais, acompanhe o nosso podcast. Toda semana, às quintas-feiras, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Isso já acontece há mais de 5 anos, são mais de 250 depoimentos inspiradores para te ajudar a nunca desistir. Muito obrigado, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.